Hoje em dia a gente quer opinar sobre tudo, não é? Com tantos canais disponíveis, todo mundo virou especialista. Todo mundo quer deixar bem claro suas opiniões e seus achismos. Ter voz é bom, ter espaço para o debate é ainda melhor. Mas ultimamente o que era para ser troca de ideias virou campo de batalha. E nessa guerra, quem pensa diferente é considerado inimigo. Nesse ponto de vista, vamos falar sobre intolerância. Para a psicóloga Mara Madureira, a intolerância não é um fenômeno atual. A história da intolerância, ela acompanha a humanidade. Para o sociólogo Ricardo Martins, a diferença não deve ser vista como um problema. As diferenças, na verdade, elas são uma riqueza, né? As diferenças culturais, elas enriquecem a humanidade. Para o policial militar Cabo Sérgio, a intolerância é assunto sério e pode acabar em crime. O conflito não tratado, ele inevitavelmente vai gerar uma tragédia. É isso mesmo, parece que o pavio social está cada vez mais curto. Todo mundo com os nervos à flor da pele, ninguém querendo se ouvir, todo mundo querendo falar muito. Ô Mara, qual que é a origem dessa intolerância? É algo histórico, sempre existiu na história da humanidade, ou hoje em dia parece que está mais exacerbado? O que você sente isso? Como é que você sente isso? A questão da intolerância é uma questão muito antiga. Não precisamos ir muito longe para a gente pensar no contexto histórico da Revolução Francesa, 1789, quando havia a imposição da vontade de grupos minoritários sobre o povo, sobre aquela taxação de impostos, sobre a vontade que deveria prevalecer, as cruzadas, as guerras santas, a religião. Sim. Sempre houve intolerância das minorias querendo impor a sua vontade sobre grupos de pensamentos e valores diferentes. Então isso aí é quase que uma característica do ser humano, ter essa inconformidade com as coisas. No caso da Revolução Francesa, que você citou, ela é algo que, apesar de sangrenta, resultou em algo positivo, uma intolerância que é de uma inconformidade, né? O Ricardo podia falar um pouquinho melhor que isso, que também é uma intolerância boa, né? De não me conformar com as coisas que estão acontecendo, não é isso mesmo? Exatamente. A intolerância, quando ela se reporta a injustiças sociais, né? Enfim, a exclusão de determinados segmentos, ela é positiva, porque ela gera frutos políticos muito interessantes, sempre com um pensamento nos ideais de liberdade, de igualdade, de transformação da sociedade como um todo. Agora, a intolerância, quando ela se remete ao outro, ou seja, ao diferente, né, ela traz complicações, né? E desde que a humanidade se estabeleceu, desde que nós temos registros, né, históricos da humanidade, o ser humano tem dificuldade em lidar com o outro que é diferente, né? Os gregos, os romanos, os egípcios, enfim, os europeus na Idade Média, os brasileiros, enfim, no início do forjar da nossa cultura, né? Desde o século XVI em diante, e hoje em dia, né? Então, a tendência da intolerância em relação ao outro, né, é justamente o conflito. Professor, e por que a gente, um espaço que era de debate, por exemplo, de embate, eu não concordo, você não concorda, seria para a gente entrar no consenso? E por que na verdade a gente vai para um outro caminho? Por que a gente vai para o caminho da briga e não do entendimento? Porque nós tendemos a não respeitar a opinião do outro, a não respeitar as diferenças, né? Então, se você notar o nosso panorama político dos últimos anos, nós temos um país dividido, né, cindido entre dois grupos políticos, em tese, né, com a razão, cada qual com a sua razão. E quando você tem dois agrupamentos políticos que não se ouvem, né, necessariamente o debate não evolui. Porque as acusações e as análises passam a ser de pessoas, né, em relação às pessoas e não em relação ao ocorrido, em relação aos processos políticos, né? Então, eu me refiro enfim, a política como campo de determinado partido. Não, eu tenho que me referir à política como campo de debate social, como campo, né, que produz soluções, né, e apresenta soluções para as demandas sociais. Agora, se o foco são as pessoas, né, e não as demandas e não o processo como um todo, a tendência é que não haja evolução nesse debate, haja, sim, radicalismo, né? E, evidentemente, o radicalismo ele tende a fazer com que as pessoas elas não consigam se aproximar, ou seja, elas não consigam dialogar. Uma coisa é a agressão, né? Uma coisa é apontar o dedo, uma coisa é você desfazer do outro, uma outra coisa é o entendimento, é sentar e dialogar, né? Inclusive, os nazistas, eles tinham uma tática muito interessante para o desprezo alheio, que é utilizada muito hoje, né? Que é o seguinte: você não ouvir o outro, né?
ou ouvir parcialmente e acusar o outro de algo que porventura o outro tenha feito, né? Negligenciando o debate, negligenciando a proposta colocada na mesa para discussão. Sim. Cabo Sérgio, uma visão mais de Rio Preto, uma coisa mais da rua. São quanto tempo de PM já que o senhor tem? Tenho 25 anos. 25 anos. Essa experiência da rua, essa experiência de conhecer as infrações, de estar lidado muito grande Contato com o muito direto com o público, com o público. O senhor sente nesses 25 anos, o Rio Pretense ficou mais raivoso, ele está mais pacífico? Qual que é essa análise que o senhor faz desses 25 anos de estrada? Eu penso que a questão do Rio Pretense é ligada no contexto geral. Certo. Porque é globalizado, tudo, a internet, tudo, as pessoas conhecem em todos os lugares virtualmente. Então eles vão pegando costumes de outros e situações que os outros vivem, idealizando para a vida deles. E por conta disso ele começa já a contribuir com os defeitos dos outros, começa a enxergar nos outros algo diferente do que eles pensam e que nem vivem, na verdade. Entendi. Então, no tempo que eu comecei, não existia esse tipo de coisa, as pessoas eram mais centralizadas e tinham o hábito de olho no olho, de conversar, de se entender, de basicamente ter amizade. Hoje as pessoas não têm isso mais, se comunicam menos, são individualistas e buscam sempre um casulo, o ostracismo, vivem por si mesmas e quando alguém invade esse espaço ou tenta fazer algo diferente daquilo que ele está habituado a fazer, ele já rejeita. Ele não entende que aquilo é, vamos dizer assim, é uma participação social. Eles não querem mais isso. Isso é até no ambiente familiar, né? Dentro de casa, né? As pessoas não estão dialogando, não estão falando muito e ouvindo pouco, ou não falando nada que interessa para o outro, talvez, né? As duas coisas, eu acho. Porque as pessoas são muito focadas no digital. Esquece o pessoal. Eu preciso conversar com pessoas da minha casa. Os preceitos básicos da boa convivência. Exatamente. Ali. Eu preciso me entender com as pessoas, olhar no olho delas, saber o que elas sentem. Eu vivo por mensagem, eu vivo por situações que não retratam exatamente o que o outro está sentindo ou pensando. E por conta disso, as pessoas estão distanciando umas das outras. E por distanciar, tem menos amor, tem menos vontade de agradar, vontade de conviver. Por isso, não me invada. Eu tenho direito. E é sempre assim, coisa que no passado a gente não via. Se briga por nada hoje, por uma invasão que nem às vezes está acontecendo. Eu quero minha privacidade. E às vezes não é uma privacidade, que aquilo lá não é um direito à privacidade. Ele está realmente saindo do mundo, praticamente, para viver só, e o outro quer se comunicar e acaba tendo confusão por conta disso. Partindo do que o senhor está falando, Cabo, a gente foi às ruas para saber o que a população está achando disso, como é que eles lidam com as diferenças, tanto no campo virtual, nas redes sociais, quanto no cara a cara, nas relações pessoais. Vamos ver na reportagem. Pelas ruas não faltam relatos de confrontos provocados pela divergência de opinião. Imagina então se a pergunta for sobre confusão e discordância nas redes sociais. Parece que hoje tudo é motivo para travar uma discussão virtual. Na maioria das vezes acontece com você querendo defender alguma posição que você apoia e as pessoas geralmente levam isso para outro lado. No caso da Larissa, o embate começou depois que ela postou músicas de um artista que admirava. Teve gente que não gostou. Tem algumas pessoas que são meio preconceituosas, depende de que você escuta, que não é tão padrão, né? E começou a discutir comigo e começou a falar mal, e aí eu comecei meio que defendendo, falando, mas foi batendo um bate-boca, foi ficando tão forte que aí eu resolvi apagar a publicação. Muitas vezes eu posto vídeos de temas polêmicos, defendendo a classe negra, defendendo a mulher com o aborto, e isso gera muito comentário negativo, porque as pessoas, muitas vezes, elas não pesquisam antes de embasar o que elas vão falar, então elas simplesmente agridem, porque você está se expondo e elas estão atrás de uma tela. Carlos se manifestou contrário ao aborto, posicionamento que gerou debate na sua timeline. Eu tenho na minha rede de amigos uns 3 ou 4 amigas feministas, né? Aí me falaram que eu já agredindo um pouco, né? Falaram que eu sou machista. Eu não sou machista, né? Eu só dei a minha opinião. Giovana ainda não enfrentou polêmicas em seu perfil, mas é porque ela tem uma tática para se manter longe do confronto. Eu prefiro ser neutra, porque tem muitas pessoas que não respeitam opiniões alheias e às vezes a gente acaba, postando uma coisa muito simples que pode virar motivo de brigas, e então é melhor ficar
mais neutro para não causar esse tipo de tormento. Com uma breve olhada nas redes sociais, dá para perceber que muita gente não pensa duas vezes na hora de usar o celular ou o computador para opinar, criticar e até fazer comentários agressivos. Mas como será que fica o contato pessoal fora da rede? Será que nas ruas, nas conversas cara a cara, as pessoas têm mais cuidado na hora de dialogar e de tratar de temas polêmicos? Neste salão de beleza, além da atenção à estética dos clientes, os profissionais ficam alerta às regras da boa convivência. Também pudera. É muita gente trabalhando e uma lista extensa de frequentadores. Em dias de pico, chegam a passar pelo espaço cerca de 200 clientes. É muita gente interagindo e conversando sobre tudo, ou melhor, quase tudo. O assunto que a gente não conversa são os tradicionais, né? Futebol, religião, política principalmente. Quando é política, eu nem debato, eu concordo, porque eu acho que política e religião não se discute, cada um tem sua opinião. Já Gabriela acha que um tema espinhoso como política é discutível sim. É bom a gente se expor sempre, mas sempre tem aquele que fica em cima do muro. Eu acho que isso não serviu para mudar o Brasil, mas com certeza mudou muitos brasileiros. Bom, retorna essa discussão justamente pelo pensamento deixado pela nossa entrevistada. Professor Ricardo, valeu a pena em algum momento toda essa confusão, esse embate, especificamente o político, rendeu alguma coisa esse fato de a gente se posicionar, não ficar mais em cima do muro? Pode ser considerado um avanço? Eu acredito que sim, acho que sempre vale a pena, né? Porque, embora esse debate tenha trazido alguns desgastes, né, para alguns políticos no país e para algumas pessoas, até nas relações pessoais, amigos que deixaram de ser amigos e tudo mais, né? Ele também chamou a atenção de pessoas que não lidavam com o campo político, que não liam matérias sobre política no jornal e passaram a se interessar por isso. Eu acho que é sempre muito importante. E o debate ou o embate, né, conforme você disse, eu acho que ele sempre traz algo novo, algo diferente, né? É preciso debater, né? Essa história de que política e religião não se debate, na verdade, é uma grande contradição, porque a política é a arte do diálogo, da conversa, para que se busque um entendimento, né? Então temos que debater. Mara, e tem algum momento que, em vez de falar, é melhor calar? Calar? Sim. Quando há intolerância perceptível da outra pessoa, às vezes não há abertura para o diálogo. É de bom senso você se calar. Não que você está se negando o direito de expressar a tua opinião, mas porque você reconhece que a tua opinião naquele momento não vai surtir efeito. A pessoa está impondo uma vontade, ela age de forma preconceituosa, ela está embasada meramente em crenças e não em fundamentos lógicos, num pensamento crítico. Então é o momento de você reconhecer que a conversa ali é infrutífera. Que não vai virar nada daquilo, né? Não vai virar nada que presta. Isso. Ô Mara, de alguma forma, intolerância é insegurança? Intolerância é preconceito, é insegurança, é falta de autoestima e principalmente de uma cultura de aceitação e de ética, onde você entende que o outro tem o direito de ter uma opinião discordante. Você tem o direito de discordar, mas a diferença entre a intolerância e a opinião discordante é o modo como isso é colocado. Eu posso discordar de você de forma respeitosa. Sim. Sem agredir ou sem querer impor sobre você a minha vontade, a minha opinião, a minha crença. Parece, eu estava vendo o rapaz do salão falando que não se discute futebol, religião e política. Exato. Tempo bom em que só esses três assuntos eram tabus, porque hoje em dia parece que não pode discutir nada, né? As pessoas, você viu, a menina postou um negócio de uma música que ela gosta de um grupo X ou de um grupo Y e recebeu um monte de crítica, né? Hoje em dia também parece que as pessoas têm que ter opinião sobre tudo, né? Parece que todo mundo tem que saber de tudo, né? Vocês não sentem isso? Eu sinto bastante isso, inclusive dentro do que a Mara acabou de colocar, essa história do em cima do muro, né? Veja bem, quando você tem um clima de radicalismo político, a tendência é que as pessoas estejam de um lado ou do outro, né? Só que elas deixam de enxergar que existem outras opções. Eu não preciso ser do lado X ou do lado Y, né? Eu posso, né, num determinado momento, não optar por lado nenhum. Por quê? Porque aqueles lados apresentados não me agradam, não me interessam, não são lados com os quais eu me identifico, né? E isso também precisa ser respeitado. Por falar em muro, isso me lembra vizinho, e vizinho me lembra briga. Para Cabo Sérgio. Isso. Cabo Sérgio, os conflitos, esses conflitos do dia a dia, até que ponto isso vira crime? É muito comum a gente perder a mão da coisa e cometer alguma infração
infração penal? Eu não digo que é muito comum, mas acontece bastante. É muito... pelo seguinte, a pessoa vai perdendo o tempo da coisa, nós chamamos de espiral da violência. A gente começa porque o lixo do vizinho foi colocado na frente da minha casa, ou ele não cuidou para que o lixo dele não derramasse da lixeira e tal, e aí fala uma vez, fala outra e tal, e aquilo vai crescendo, e a pessoa vai perdendo o limite, porque, afinal de contas, eu tenho que ser respeitado. Se ele não me respeitar nisso, eu vou fazer ele respeitar de alguma forma. Isso tem bastante a ver com o nível cultural que a pessoa tem, a formação que ela tem. Ela consegue se desvencilhar de um problema desse com mais facilidade ou com menos. Tem pessoas que não têm condições de conversar, de diálogo. Tem outras que pode acontecer o que for, que ela vai estar sempre tentando apaziguar. Mas na área que eu atuo, por exemplo, que é a área norte da primeira companhia, os problemas com vizinhos são muito frequentes das mais variadas coisas, desde o lixo... Som alto, lixo, brincadeira de criança na rua, som do carro, festa, tudo... As pessoas não conseguem... aquilo que eu disse no início, eles não conversam mais. As pessoas não conversam mais, parece que eles estão sempre assim no limite e eu não vou nem conversar, eu não quero, já chega e já vai brigando e tal. Me fez eu lembrar de um fato que ocorreu uns anos atrás. Um cidadão morava na capital e ele se aposentou e quis paz. E ele falou, vou para o interior, vou morar numa cidadezinha pequena. Cidadezinha que a cultura, aliás, a economia girava em torno da cana. Muitos cortadores de cana. Casas que tem como se fosse uma república. Né? Isso, de muitos cortadores de cana. Sim. E eles gostam muito de música. O povo alegre, o nordestino é alegre, ele gosta de música e tal. E gosta de música alto, muito alto. E aí esse cara colocava, esse cidadão cortador aí de cana, com aquele grupo de pessoas, colocava a caixa de som na varanda da frente, atravessava a rua e ia ouvir a música do lado de lá da rua, tomando cerveja. Seria mais interessante ele ouvir na casa dele, mas ele ouvia do outro lado da rua. E o vizinho pedia e tal, não existia mediações, essas coisas não existiam. Chamava a viatura, pedia para baixava, ia embora, voltava. E aquilo foi agravando, porque o cara não conseguia ter o pedido dele atendido, que era ter o som baixo. Abaixava, aumentava, resultado. Discussão, daí a pouco, dias depois, esse que estava sendo perturbado pegou a arma, foi lá na frente, armado, o vizinho correu para dentro da casa. Sim. E ele atirou várias vezes naquelas janelas de vidro. Óbvio que vai matar pessoas lá dentro. Então agora você vê, um som alto, o desfecho que teve. Duas pessoas, se eu não me engano, não me lembro direito, mas um com certeza e o outro ferido. E uma pessoa que foi presa. Um aposentado que queria sossego. Veio atrás de sossego. O que motivou isso? Falta de conversar, falta de diálogo, falta de entendimento de e de cultura do outro. Fala, não, o meu direito vai até começar o seu. Isso daí não é. Termina o seu, né? Exatamente, isso daí é elementar. Você quer viver em sociedade, você tem que entender que você não pode avançar o sinal. Você não pode invadir a privacidade do outro. E o outro, em contrapartida, até pensar, não, já que ele não pode me invadir, eu tenho que ir até um determinado ponto para não invadir a dele. E assim por diante. É muito complicado a questão de vizinho, muito complicado. Principalmente nos bairros mais periféricos, se bem que tem caso semelhante a esse em condomínio de alto padrão. Não é um privilégio só dos pobres ser intolerante. Vai muito do estado, do ânimo que a pessoa está no dia. Do ânimo da pessoa, né? E às vezes pode acontecer até o inverso, né? Pessoas muito bem nascidas e muito cultas se acharem donos da razão, né? Que eles não respeitar nada nem ninguém. Não respeitar nada nem ninguém. Comum, né? Também. É muito comum. Vivian, vamos fazer chamar um intervalo e a gente volta no próximo bloco falando sobre intolerância e sobre os desdobramentos, sejam psicológicos, sejam sociais e sejam até criminais. A gente faz um breve intervalo e a gente volta já. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário.
haters gonna hate. Todo mundo que se aventura pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram, já ouviu a expressão hater. São pessoas comuns, como eu, como você, como a própria Vivian, que às vezes, munidos pelo protegidos pelo anonimato, anonimato, ali, né? não A sensação de anonimato. A sensação de anonimato podem até infringir a lei. É isso mesmo. Tem vários casos, Matheus, de comentários na internet que são crimes. A gente vai ver agora a história do Rafael Rodrigues. Ele está entre as inúmeras vítimas da intolerância na internet. Uma foto dele com alguns amigos numa festa recebeu comentários racistas. E essa abordagem contra os jovens negros da foto, você confere agora, ele conta tudo pra gente. Olha só. Nós estávamos numa caixa de shows e tiramos fotos de amigos para postar na rede social, como normalmente as pessoas fazem. Aí, a pessoa, o agressor, ele repostou a foto como macacada no rolê, insinuando que somos macacos, entendeu? Aí, a partir disso que começou a repercussão. Alguns dando risada da foto, outros criticando a foto. E a indignação, sabe? Fomos lá na Polícia Civil para fazer a denúncia. Só que aí a gente conseguiu a denúncia como injúria racial e está em processo ainda, né? Demora nesse tipo de coisa. Eu senti raiva com tristeza junto, né? Porque você pensa, poxa, você não está fazendo nada para ninguém, a pessoa pega e posta. Aí você fica triste também porque acontece com várias pessoas, não só com você, né? Você acaba sendo piada, no caso, como minoria. Bom, essa é a história do Rafael e eu dou sequência aqui conversando um pouco com o Ricardo.Esse caso do vídeo faz a gente relacionar intolerância, preconceito e racismo. Eles aparecem juntos, há uma linha, quem vem primeiro? Como é que é essa questão? A origem dessa questão é a nossa formação histórica, né? Nós temos a nossa raça é oriunda de 3 grandes povos, né? O povo africano, o povo europeu e o povo nativo, no Brasil conhecido posteriormente como índio. Então é até contraditório no Brasil, né, nós sermos racistas, porque não existe raça pura no mundo, né, não só no Brasil. Nunca existiu, na verdade. Nós temos uma vaga ideia errônea, equivocada, de que a Europa, por exemplo, possui países cuja origem do povo é pura. Não existe isso, né? Mas, infelizmente, nós herdamos essa herança histórica. E hoje no Brasil é muito comum pessoas se sentirem discriminadas por conta da cor, né, da raça, do gênero, né? Mas, no fundo, essa discriminação, esse preconceito, esse racismo, ele manifesta uma profunda ignorância em relação às nossas origens históricas, porque o racista, antes de qualquer outra coisa, ele é uma pessoa mal informada, ele é uma pessoa que ignora a nossa formação étnica, a nossa formação cultural. Sim. E, consequentemente, né, ele age de forma antiética em relação ao outro, né, porque ele não respeita os valores da nossa Constituição. O princípio da nossa Constituição é o princípio da igualdade, né? Isso é fundamental lembrar. Mas, infelizmente, o preconceituoso, o racista, ele é uma pessoa ignorante, ou seja, ignora a nossa formação, a nossa origem cultural. Agora, a origem disso tudo é a nossa formação étnica, a nossa formação cultural, sem dúvida nenhuma. Tá? Mara, pesquisando para esse tema, eu cheguei num artigo e duas coisas que me chamaram muita atenção, sobre a cordialidade, essa coisa do Sérgio Buarque de Holanda, que o brasileiro seria cordial, que foi um pouco deturpada na ideia dele, porque na verdade ele não quis dizer que foi esse cordial no sentido de como vai, não, mas o cordial de ser muito caloroso e muito amoroso. E eu li o seguinte, que tem uma expressão que é assustadora, que a gente usa muito, todos nós aqui tenho certeza que já usamos em algum momento na vida, sem pensar, e que não tem muito correspondente em outras línguas, e que é fortíssimo, eu queria que você comentasse. Uma coisa que, às vezes, muitas mães falam para filhos, ou a gente fala, eu vou acabar com a sua raça. A gente fala isso, às vezes, no dia a dia, de uma forma tão banal, e isso é tão forte você falar isso, né? Eu vou acabar com a sua raça. Você já parou para pensar sobre isso? Você já falou isso na sua vida, no dia a dia? Comenta um pouco sobre essa expressão tão brasileira. Não costumo usar essa expressão, Matheus, porque eu não Já ouviu? Já, muitas vezes. Até já ouvi ameaça desse tipo de acabar com a minha raça, né? Porque eu não consigo pensar na humanidade como raça. Né? Não temos um padrão. Nós somos criaturas de diversidades diferentes. Existe o aspecto comum, Sim. que é o que nos faz humano, que nos faz pertencentes a uma categoria, mas é a individualidade que nos torna
quem somos nessa unicidade. Agora, a questão da cordialidade, nós temos sim essa cultura do acolhimento, nós temos uma tolerância em relação a outros países um pouco maior, com o pessoal de outras etnias, com o pessoal estrangeiro. Nós temos uma certa tolerância, mas não somos essas gracinhas, essas fofuras que a gente gostaria de ser, de fato. Mas acredito que estamos caminhando para isso. Este espaço abre debate para essa questão da visibilidade, da voz para que as pessoas possam repensar. Deveria ser criado nas instituições religiosas, educacionais, a própria família, as secretarias de cultura, o governo, os 3 poderes, um movimento de debate desse aspecto para que as crianças, especialmente crianças e jovens, pudessem aceitar a condição da diversidade humana. Em qualquer lugar, em qualquer espaço, você poder tolerar diferenças étnicas, etárias, sexuais, homossexuais, homoafetivas, sociais, socioeconômica. Então, quando o ser humano entender que cada um está no seu momento, está no seu estágio, está na sua condição, e isso não é nem um pouco ruim, muito pelo contrário, isso é riqueza. A gente vai atingir o que o Ricardo falou, esse nível de compreensão, esse nível de cultura que a gente espera ter para viver em paz. Ô Mara, por que talvez na internet a questão de eu não concordar ou eu não gostar fica tão evidente? Porque às vezes eu encontro com você na rua, você me falou um negócio, eu fico quieto. Por que a hora que eu vou para a internet eu digo mesmo o que eu estou pensando? Eu digo, eu respondo. Que pessoa sou eu? Eu já sou aquele que quero falar aquilo que eu falo achando que eu estou protegido pela internet? Quem é essa pessoa? Quem somos nós nessa questão? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos essas pessoas que ponderam para falar, que passa por um filtro a fala, mas também aproveitamos esses momentos ou para manifestar aquilo que está em nós mesmo, o ódio, o preconceito, a não aceitação, a intolerância, ou às vezes o indivíduo não é aquilo, mas ele faz pilhado por um grupo, ele quer se sentir aceito. Novamente, a gente volta na questão da aceitação. O ser humano parece que ele quer padronizar e uniformizar o tempo todo. Você quer criar categorias de raça, de classe, você quer uniformizar. O que não é idêntico, o que não é igual, a gente despreza, a gente rejeita. O ser humano tem a xenofobia, a homofobia, aquilo que é diferente da minha forma de ver e de pensar, eu rejeito. Eu afasto. Então, se o meu grupo decide criticar alguém, humilhar alguém, desmerecer alguém, ele não tem noção. Eu acredito, como foi dito aqui agora, o indivíduo não tem noção do impacto que isso tem na vida do outro. Quando você desmoraliza, quando você expõe publicamente, o efeito que isso tem na autoestima. Quando o indivíduo tem consciência, ele faz para causar essa mesma situação, para exercer poder sobre o outro. Quando eu diminuo a outra pessoa, quando eu tiro dela a capacidade de enfrentamento, eu exerço algum poder. Isso é altamente patológico, mas é o que a gente vê na humanidade o tempo todo. Agora, a rede social dá essa questão tanto de expressar o que eu penso, como também de querer pertencer a um grupo falando coisas que nem são tão verdadeiras assim. Aproveitando esse gancho da rede social, Matheus, a gente foi conversar com uma advogada que é especialista em direito digital. Então, a gente começou conversando justamente dessa sensação de anonimato e que ela fala pra gente que é falsa, porque dá para identificar assim de onde veio aquela agressão, quem postou aquela ofensa, e ela fala pra gente como é que isso funciona, como é que esses agressores podem ser identificados. Vamos conferir. Existe uma falsa impressão, principalmente das pessoas leigas, do ponto de vista técnico, de que elas não serão descobertas. A gente tem inúmeras formas e possibilidades de rastrear uma pessoa quando ela comete um crime na internet. A Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor são legislações que precisam ser respeitadas na nossa conduta online. Acessoriamente, nós temos, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12965 de 2014, que é uma lei específica não só para usuários de internet, mas também para provedores de conexão e provedores de aplicação. E temos também a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12737,
que surgiu justamente para tratar dos delitos informáticos e acrescentou o artigo 154A no Código Penal, tipificando como crime quando um computador é invadido. Nós recomendamos, né, do ponto de vista da segurança jurídica, é que a pessoa procure um cartório de notas e ela faça, na presença de um tabelião, um documento chamado ata notarial, que é simplesmente o fato, o procedimento é simplesmente do tabelião olhar aquela publicação e descrever que naquela data, naquele horário, ele, tabelião, que é uma pessoa que tem fé pública, viu que de fato aquela publicação existiu naquele site, no perfil daquela pessoa. De posse desse documento, da ata notarial, que é um documento que já era aceito pelo judiciário para outras questões, inclusive do Código Civil, nós temos uma prova bastante contundente do ato, né, daquilo que realmente se efetivou. E aí existem duas formas. A pessoa pode procurar uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência e aguardar o desenvolvimento do inquérito policial, ou ela pode procurar um advogado, de preferência um advogado que seja especialista em direito digital, que vai conhecer melhor essa questão da legislação e tomar as providências legais. Meus amigos, vocês aí com os dedinhos ágeis na internet, achando postando que estão sem pensar, colocando sem pensar. Isso é crime. Ô Vivi, é muito interessante o que a advogada disse. Se você se sentir lesado, se você se sentir vítima de algum abuso, de alguma intolerância, não basta só tirar o print, como a gente comumente acha, tira o print screen da tela. Além de tirar o print screen da tela, você tem que procurar o cartório, uma pessoa que tem fé pública que vai relatar esse ocorrido e para depois você procurar a justiça. O que ela explicou, Matheus, é que só o print da página é uma prova muito vulnerável. Ela pode ser adulterada, aquilo não é uma prova cabal do que aconteceu. Quando você leva aquilo para um cartório, por um agente que tem fé pública, é uma prova mais contundente para dar sequência à ação, no caso de quem procurar um advogado, ou na hora de registrar um boletim de ocorrência. Ô, Vivi, nós vamos chamar um breve intervalo. Aí no próximo bloco, a gente vai conversar com o Cabo Sérgio a respeito da parte jurídica, da mediação de conflitos, de todo esse trabalho que é feito aqui em São José do Rio Preto. Enquanto a gente vai para o intervalo, você aproveita para procurar no YouTube TV Câmara São José do Rio Preto e faça sua inscrição para você ter acesso a toda a nossa programação. Esse programa que você está vendo aqui pela TV Câmara, logo logo vai estar lá no YouTube e você vai poder assistir em qualquer horário, qualquer dia, em qualquer parte do mundo. A gente faz um breve intervalo e volta já já. Volta já já. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. De volta com o programa Ponto de Vista, hoje discutindo intolerância. Ô Cabo Sérgio, queria que o senhor falasse um pouco para a gente, aqui em São José do Rio Preto, o trabalho da conciliação. Que é núcleo de mediação. O núcleo de mediação. Sim. Desde quando ele existe aqui, qual que é a função primordial dele? Ok. Mediação comunitária, inicialmente ela começou em julho de 2013. Foi idealizado pela, então, Major Helena e Coronel Azor. Hoje a Coronel Helena é a secretária-chefe da Casa Militar. E ela que idealizou, junto com o Coronel Azor, e implementou aqui. Na época não existia uma lei específica. Existia legislação esparsa, mas não tinha uma lei específica para mediação. O foco é uma pacificação social, tentar com que as pessoas se entendam melhor, tenham uma melhor convivência, atuando diretamente na comunicação entre eles. Porque
A maioria dos conflitos, a maioria dos problemas é falta de comunicação, é falta de entender o que o outro pensa, porque não se ouve o outro, na verdade. E ficou estabelecido 4 núcleos em regiões diferentes da cidade, cada um numa companhia. Nós temos a segunda companhia lá perto do Jardim da Paz, na Macira Amadeu. O núcleo que eu trabalho, que é na FATEC. Sim. A FATEC disponibilizou o local, o espaço físico, o material. Inclusive está desenvolvendo um portal que a mediação será solicitada. Por exemplo, se o professor ou a doutora quiser solicitar uma mediação eventual, vai ser pode agendado. no smartphone você pode fazer esse pedido, a gente marca e depois determina um horário que seja mais fácil para você e tal. Basicamente para lidar com conflitos que versam sobre o direito disponível. Tudo aquilo que a titularidade da persecução é daquela pessoa envolvida. Por exemplo, se eu fizer uma lesão corporal grave, quem é o titular de processar isso daí é o Estado, que é o promotor que vai fazer. Mas se for uma lesão corporal leve, se for uma ameaça, se for injúria, não injúria racial, mas é injúria, calúnia, difamação, essas coisas, são todas, a titularidade é daquela pessoa envolvida. Então ela tem poder de transigir. Ela pode dizer o que ela quer, o que ela não quer, ela pode abrir mão, pode negociar, acordar. Então nós atuamos basicamente nisso. Que na verdade os grandes conflitos, os problemas maiores iniciam dessa forma, nos pequenos. Quantos atendimentos, tem uma noção mais ou menos de quantos atendimentos já foram feitos desde que foi criado? Eu tenho do ano passado. Do ano passado? Do ano passado, na área do CPI inteira, nós tivemos 2.484 mediações. Mediações. E os resultados Os resultados disso, o que vocês sentem dessa... Acordos acima de 95%. Certo. É impressionante a eficácia disso. Surpreendeu até a gente, inclusive. Porque as pessoas, na verdade, elas querem solução. Elas querem ser ouvidas, na verdade. Primeiramente, elas querem isso. Quer ter a atenção do Estado, de algum órgão, tipo, está acontecendo isso comigo e ninguém está querendo fazer nada. Se você vai lá e chama, olha, vem aqui, você tem importância. Você vai ser ouvido e a pessoa é ouvida e a partir dela a solução é construída. Porque nós não queremos, nós não impomos nada, nós não julgamos ninguém, nós não criamos nenhum processo de solução. As pessoas é que fazem isso. Estimula isso. Exatamente. A gente vai dando a direção, vai ouvindo a pessoa e ela vai enxergando que debaixo daquele monte de problemas que ela enxerga, tem a saída. Normalmente, por exemplo, eu tenho aqui dados de 2014 em comparação 2014, 15 e 16. Se falando em perturbação de sossego, som alto, de toda a ordem, não só som alto, mas cachorro, serralheria, o que for. Em 2014, nós tivemos 28.557 casos, certo? Em 2014. Em 2015, já caiu para 16.650. Certo. Olha a diferença que teve. Por quê? Porque a maioria desses casos são recorrentes. Recorrentes, são reincidentes, exatamente. Né? E se você atua lá e consegue solução para aquilo, não vai acontecer outra vez. Cai bruscamente. Né? E depois, em 2016, teve um leve aumento aí para 18 mil. Ameaça, por exemplo, é um caso absurdamente comum. Ameaça é uma coisa impressionante. Todo mundo ameaça todo mundo hoje em dia. Não fez o que você quer, eu já ameaço fazer alguma coisa. Então, olha só. Em 2014, nós tivemos 12.196 casos. Em 2015, 8.561. E em 2016, baixou para 6.366. A diferença de 12 para 6 mil é de 50%. 50%. A queda em 3 anos, Quer dizer, em 2 anos, a reincidência, as pessoas se sentem mais tuteladas, talvez. Exatamente, né? ouvidas. Na né? verdade, aquelas pessoas, tem muita gente que cometem infrações como essa, que são de baixo potencial ofensivo, elas não têm intenção de fazer isso. Elas fazem em decorrência das atitudes que elas julgam ser corretas. É um direito meu ouvir música? Claro que é. Mas não ouvir música na altura que você ouve. Então, às vezes, você vai lá e pondera com aquelas pessoas, ouve, ela consegue entender o que o ato dela está prejudicando a outra pessoa. Em que intensidade isso ocorre. E ela fala, mas você podia ter falado comigo e tal. E, baseado nessa premissa, as pessoas conseguem se entender, vai abaixando a fervura, vamos dizer assim, entre elas. Eu não estou tratando apenas de São José do Rio Preto. É a área do CPI, 96 municípios. É muito grande a diminuição de agressões. Então, se você considerar, olha, 11 mil ameaças a menos, vamos por 6 mil
11 mil agressões a menos, 6 mil ameaças a menos e depois mais 4 mil perturbações de sossego. Nós temos um universo aí de aproximadamente 23 mil ocorrências a menos por conta de mediação comunitária. Ricardo, você acha que esse trabalho do núcleo de mediação é uma ação do Estado pela cultura de paz? Com certeza, acho fundamental o trabalho preventivo, né? Porque o trabalho punitivo, ele traz muito pouco para a sociedade, né? Na verdade, ele isola o cidadão que pratica um crime, que pratica uma ameaça, enfim. Mas o trabalho preventivo, ele é muito mais eficiente, porque ele cria um clima de paz, um clima de harmonia, e ele traz a população para um debate diferente, ele conscientiza a população. Nesse sentido, ele é muito mais eficiente, né? Como o Cabo acabou de demonstrar, do que propriamente um trabalho de repressão, né? Só estrito. É isso, gente. A gente faz mais um breve intervalinho e volta no próximo bloco com as considerações finais dos nossos convidados e deixando também uma mensagem de otimismo, né? A gente está na intolerância, mas é possível combater ou viver em harmonia. A gente volta já já. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta aqui na TV Câmara, canal do Legislativo, no programa Ponto de Vista, hoje discutindo intolerância. Mara, psicóloga nossa que está aqui presente, como, nas suas considerações finais, como melhorar a nossa autointolerância, a nossa autotolerância, ser uma pessoa melhor, trabalhar melhor esse sentimento de saber ouvir e saber falar, se expressar também, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente está falando muito e dizendo muito pouco, não é? Para adultos, Matheus, o ideal é se questionar por que eu me incomodo tanto com a diferença alheia. Por que essa questão me incomoda tanto? O que isso me diz? Quando o ser humano encontra uma resposta para esse sentimento de raiva, de ódio, de não aceitação, ou mesmo a defesa do amor, porque amor e ódio são sentimentos extremos. Então eu amo tanto um time que eu tenho que odiar o outro. Né? Eu amo tanto a minha religião que eu tenho que abominar a outra. Então, quando o ser humano consegue encontrar essas respostas, ele se resolve do ponto de vista da compreensão do que gera aquele sentimento. Adultos devem ensinar crianças e adolescentes uma cultura de aceitação, uma cultura de convivência, de observação das diversidades e respeito acima de tudo, né? As políticas de inclusão, de cotas, educação, crianças convivendo com outras crianças com necessidades especiais, aceitação do idoso, aceitação de todas as questões, a gente precisa ensinar as crianças a conviver com isso. E nós, adultos, nos atualizarmos, dar um F5 na tela mental e entender que essa postura não cabe mais para os dias de hoje. É possível? Dá para fazer isso? Dá, claro que dá. Você promete? Estamos aqui tentando fazer isso, não? É isso mesmo. Ricardo, eu queria saber de você, para você, qual é a palavra que é o contrário da intolerância? Porque às vezes a gente fala tolerância, eu te tolero, parece meio snob, meio eu te suporto. Para você, o que seria o contrário da intolerância? É o acolhimento, é a empatia? Qual que é a sua visão? É o respeito. É o respeito e o entendimento de que as culturas são diferentes, os clubes de futebol, as opiniões e as religiões são diferentes, não são melhores nem piores que as outras, né? Então, tanto faz se eu sou europeu, se eu sou um brasileiro, se eu sou um africano, se eu sou um norte-americano, eu sou um ser humano, né? E eu tenho que entender que eu sou diferente, sim, mas a diferença é que traz uma riqueza, né? A diferença é que mostra que a minha origem, ela é diferente da do outro. E não significa que eu seja melhor ou pior do que o outro, né? Quando o ser humano entende que a diferença, ela enriquece,
né? E ela não deve ser utilizada para excluir o outro, para ir, né, contra o outro. O ser humano constrói uma sociedade muito mais rica, muito mais sábia, né, e principalmente muito mais justa. Cabo Sérgio, para quem quer entrar em contato, conhecer melhor esse trabalho feito pela PM, qual o telefone? Você pode deixar um telefone, algum contato? Posso. O telefone do Núcleo de Mediação Norte, que fica na FATEC, é 3219-1433. Pode fazer a solicitação por telefone, pode marcar um horário para ir lá para apresentar o que é, para a gente ver a viabilidade disso. Sim. Ou pode ir pessoalmente, fica no interior da FATEC. Da FATEC, só pedir informação lá na entrada. Isso, que o pessoal leva na sala. Só mais uma pergunta. Para esse núcleo, o investimento dele foi quase zero, não é? E o resultado é espantoso, né? Espantoso. O que vocês precisam mesmo, o que é? 3 cadeiras, uma para quem vai ouvir e mais 2 cadeiras partes, e as partes. Exatamente. Né? Nós temos um computador, o layout da sala é muito simples, é uma mesa redonda para mostrar que são todos iguais. Sim. E um computador... E boa vontade, né? Boa vontade. É isso. Exatamente. Mesmo. Com esse ânimo de, vamos dizer, de entendimento. Essa é a palavra. Tá certo. Perfeito, acho que demos um recado, né, Matheus? É isso mesmo, Vivian. Obrigado por você ter sido tolerante comigo nesse programa. Você foi muito gentil, uma parceira muito gentil. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Gente, Ponto de Vista fica por aqui. A gente volta em breve com outros temas importantes, outras discussões e, o melhor, outros olhares sobre determinado tema. É isso mesmo, continue com a nossa programação e você já sabe que nós estamos na rede social, no Facebook, no YouTube, é só procurar por TV Câmara São José do Rio Preto. Até o próximo Ponto de Vista. Até a Tchau. Tchau.